capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 20. Hoje, como culto de ceia, eu vou falar algo justamente sobre a ceia, né? Alguma coisa sobre a ceia. Então a gente vai ler aqui esse versículo que fala justamente sobre esse texto, né? Que fala sobre a ceia aí. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, né? Que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ele se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Deus de poder e de glória, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em oração mais uma vez nesta manhã, Pai. Queremos, diante da Sua presença, Pai, apresentar a Ti, Senhor, a nossa vida, apresentar a Ti, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa realmente ter a misericórdia, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, e saber que estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, meu Pai, oh Deus, tocar, Senhor, em nossas vidas nesta manhã, tocar em nossos corações, Pai. Fala conosco, Senhor, de uma forma profunda, de uma forma verdadeira, de uma forma, Senhor, onde nós venhamos a entender, Pai, quais são os Seus propósitos e qual é a Sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos damos a liberdade a Ti, Pai, para que o Senhor possa passear no nosso meio, Pai, tocar nas nossas vidas e ministrar os nossos corações nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não sei de onde veio a noite, né? Tão claro, tão dia, né? De repente a gente fala à noite, né? Às vezes é o costume, né? Na verdade a gente tinha bastante costume de participar dos cultos à noite, né? Depois que a gente se desligou do outro ministério lá, que a gente preferiu mais os cultos pela manhã, mas era muito comum a gente ir à noite, né? Então acho que a mente dá uns bug, umas ondas, né? E a gente acaba falando algumas coisas. Bom, hoje é dia de ceia, né? Dia de ceia é o momento do quê? Nós lembrarmos de Jesus, né? E eu coloquei como tema aqui nessa ministração: por que eu preciso me lembrar de Jesus? Por que nós precisamos fazer isso? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Por que a gente precisa lembrar de Jesus? Porque a ceia é esse momento, é o momento onde nós lembramos de Jesus. E por que precisamos fazer isso? Por que precisamos nos lembrar de Jesus, né? Algumas pessoas até se lembram de Jesus durante o ano, né? Pessoas que não, às vezes nem são pessoas convertidas, mas algumas delas se lembram de Jesus, né? Tem até duas datas aí mais comemorativas que as pessoas se lembram mais de Jesus. Quem lembra quais são essas datas aí? A Páscoa e o Natal. A Páscoa e o Natal, né? Verdade, né? Alguns se lembram da Páscoa, né? Mas tem gente que lembra mais do chocolate, né? Do coelhinho, né? Deixa Jesus para segundo plano e muitas vezes se lembra mais de, né? Dessas coisas, né? De chocolate, de comer, de tudo isso, né? Então a gente sabe que as pessoas, né? Muitas pessoas acabam se lembrando de Jesus somente nessas datas, nesses dias. E no Natal, né? O Natal, a maioria lembra, né? Não, o Natal é um momento que a gente tem que buscar ter uma paz, né? Uma tranquilidade, né? As pessoas colocam algo assim tão grande naquela semana ou mesmo naquele dia, não, porque Jesus veio ali, né? De uma forma humilde. Então as pessoas até se lembram, né? Então eu acho que o dia que as pessoas mais se lembram de Jesus é no Natal. Mas eu pergunto para você, é só nesses dias que é preciso se lembrar de Jesus? Não. Todos os dias. Todos os dias, todos os momentos, né? Todas as condições, nós precisamos lembrar de Deus, lembrar de Jesus, né? Mas alguns se lembram só dessa forma, outros se lembram até com mais frequência,
né? Às vezes a pessoa, quando está numa situação de perigo, né? Uma situação de dificuldade ali, né? Ou de repente acontece algo ali, a pessoa se lembra de Deus, se lembra de Jesus, né? A pessoa tropeça, ou a pessoa passa por uma dificuldade, oh meu Deus, olha, né? Me ajuda e tal, né? A pessoa passa por uma enfermidade, alguma coisa assim, ela se lembra. Então existem alguns momentos aí mais específicos que algumas pessoas acabam se lembrando de Jesus ou de Deus, mas como se fosse uma obrigação, uma forma de uma necessidade, né? Ela pensa que Jesus, lembra de Jesus, né? Como se fosse uma necessidade. Mas é só nesses momentos que nós devemos, né, lembrar de Jesus, irmão? Também não. Também não são só esses momentos, né? Então, em todos os momentos nós precisamos lembrar de Jesus. Eu coloquei aqui 3 motivos para nós lembrarmos. Por que nós precisamos lembrar de Jesus, né? Eu coloquei pelo menos 3 motivos aqui, né? O primeiro motivo é que lembrar de Jesus, ele fazia e faz parte de uma doutrina do próprio Jesus e dos apóstolos. Então, na época ali que Jesus esteve ali no meio do povo e tudo mais, né, ele trouxe isso como uma instrução para que eles lembrassem dele mesmo. Então existia ali uma doutrina ali dada por Jesus e acompanhada pelos apóstolos, e tem que ser acompanhada também pelos dias que nós vivemos atualmente. É uma doutrina. Mas o que é uma doutrina? Eu até peguei a definição de doutrina aqui para a gente compreender um pouquinho mais essa palavra, né? A doutrina é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Então isso é uma doutrina. Então são princípios que são estabelecidos, né, e que as pessoas seguem esse princípio, seguem essa doutrina. E Jesus, ele deixou essa doutrina, deixou esse princípio para nós seguirmos. E nós sabemos, irmãos, que dentro da palavra de Deus, os princípios é algo que nós não podemos mudar. É a nossa base, porque a palavra de Deus é a nossa base. E aquilo que a palavra de Deus traz como princípio, traz como base. E a base para nós é ali o alicerce. A gente tem que estar sempre preso àquilo, ligado àquilo. Então, essa doutrina é algo que a gente não pode deixar de praticar, deixar de lembrar, deixar de, sabe, de estar junto, de estar participando. Amém? Que está entendendo aqui? Amém. Eu acho que o fundo não está pegando, não? Se tirar, colocar de volta aí, creio que vai. Às vezes o seu computador às vezes também dá uns bug aí que não sai esse fundo aí, né? Mas é dessa forma, né? Então, no tempo dos apóstolos, eles ensinavam que era necessário nós lembrarmos de Jesus. Na época dos apóstolos ali já ensinava, já se falava sobre isso. E aqui Lucas 22, no versículo 19, esse texto que nós lemos aqui, no versículo 19, no finalzinho dele lá, fala uma frase muito importante, que diz assim, olha, fazei isso em memória de mim. Em memória de mim. Então, já significa, né, lendo essa frase aqui, nós já entendemos que em memória de quem? De Jesus. Então é algo que nós devemos o quê? Lembrar. Então nós fazemos isso porque nós temos que lembrar e lembramos de Jesus, de tudo que Ele fez por nós e de tudo que Ele ainda pode fazer, amém? Porque nós acreditamos que nós servimos a um Deus vivo, amém? Jesus Amém. está Aleluia. nisso, em nome de Jesus, Amém. Aleluia. Ele foi crucificado ali, né? Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele está vivo e é isso que nós cremos, né? Então Lucas, ele fala sobre a ceia, né? Então ele registra as próprias palavras de Jesus ali naquele momento, falando sobre a ceia. E um pouquinho ali, né, mais no Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 4. Peguei mais esse versículo aqui porque é interessante. Em aqui João 16,4 diz: mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis que já vos tinha dito, e eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então a gente vê assim que o próprio João, ele também registrou esse desejo, essa vontade de que o próprio Jesus pediu para que as pessoas lembrassem dele mesmo. Então ele registrou isso, João registrou isso, para que eles lembrassem, não esquecessem, para que todo momento eles sempre tivessem isso como uma lembrança.
Mas de que forma, irmãos, nós podemos demonstrar que nós precisamos lembrar de Jesus? Porque nós entendemos que precisamos, que temos que lembrar de Jesus, mas como nós podemos fazer isso? Será que é só de nós pensarmos? Mas existe algo mais além, que é através do que? Das nossas atitudes. E foi Paulo que escreveu na igreja de Corinto, ali, escreveu para a igreja de Corinto, de como lembrar de Jesus, que é o texto praticamente mais comum que a gente fala sobre a administração da ceia, o momento da ceia, que é como nós devemos nos lembrar, de que forma, o que nós devemos colocar em prática para lembrar de Jesus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, texto muito conhecido aí, muitos já sabem de decor, de repente, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a gente que é crente, que é cristão, uma demonstração que nós reconhecemos a Jesus, que nós lembramos de Jesus, é quando nós participamos da ceia. Por isso que eu tenho como algo particular o momento da ceia como assim, algo muito, muito interessante, muito mais, não vou colocar em graus, mas eu acho que é muito importante nós participarmos da ceia. Nós não deixarmos de participar da ceia, porque às vezes a gente fala, não, mas é um culto comum, é um momento que a gente faz ali e tal, mas eu no meu coração enxergo como algo ainda maior que isso, porque é algo que a gente pega esse dia para nós, venerarmos ou nós adorarmos a Jesus de uma forma diferente. Nós colocarmos o nosso coração assim como uma prática mesmo, e demonstrar, Jesus, eu te adoro mesmo, eu sou um cristão mesmo, eu quero estar ao seu lado, eu quero viver a eternidade com o Senhor, eu quero estar na sua presença, eu quero te buscar, eu quero sentir a sua presença. Então o culto de ceia, eu no meu coração enxergo dessa forma, como eu até comentei com os irmãos, eu tenho como particular na minha vida que no culto de ceia eu venho em jejum, eu não tomei café da manhã hoje. Todos os domingos eu como uma coisinha de manhã do culto, mas no culto de ceia eu tenho como esse propósito. Que é para quê? Para que Deus possa receber aí como um sacrifício, porque o jejum é uma forma de sacrifício ao Senhor, amém? Então, eu vejo como algo assim, que nós demonstramos e nós colocamos em prática e mostramos de uma forma ainda maior, amém? Então, isso eu tenho no meu coração, e eu vejo que realmente Deus, eu creio que Deus se alegra por isso, Então, é uma demonstração que nós lembramos de Jesus através da ceia. E 1 Coríntios 11, 26, Paulo também demonstra que deveria haver não somente um momento específico. A gente sabe que a ceia, irmãos, se quiser em todos os cultos a gente pode ministrar a ceia. Ou todos os dias nós podemos participar da ceia. Isso daí não tem. É lógico que a maioria, a maior parte das igrejas, todas que eu também conheço, a ceia é ministrada somente uma vez no mês. Até mesmo pela parte logística aí, de ter que comprar coisas e coisas nesse sentido, mas a gente sabe que todos os dias nós podemos participar da ceia, sendo que tem, às vezes, igrejas que tem o culto pela manhã e à noite, e às vezes tem a ceia de manhã e à noite, no mesmo dia você pode tomar de manhã e tomar à noite, não tem problema nenhum, amém? Porque o que? É uma lembrança, nós estamos lembrando aí do sacrifício de Jesus. Então, você vê que Paulo ele também nos mostra que deveria haver uma regularidade. A gente não deveria fazer simplesmente uma vez na vida e nunca mais fazer. Não, nós temos que fazer a todo momento, sempre estar lembrando, sempre estar fazendo, que é onde está lá em 1 Coríntios 11, 26, que ele diz, olha, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Então, todas as vezes, então não é uma única vez, mas todas as vezes que fizermos isso, nós estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Quem crê que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja? Aleluia. Eu creio, irmão. Será um momento aí,
né? Se a gente puder, né, estar vivo ainda e poder ser arrebatado vivo, né, de repente algo vai ser até melhor, né? Não sei de que forma isso pode acontecer, mas a gente crê que um dia isso vai acontecer porque a Bíblia nos ensina isso, né? E em Atos 2, 42, olha o que diz aqui. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos já fala sobre o início ali, né, como chamada igreja primitiva, ali no comecinho. Então diz aqui que os próprios apóstolos, eles estavam ainda infiltrados, ou dentro ainda, participando aí dessa doutrina, da doutrina de Jesus. Então eles criaram ali essa doutrina também para continuar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então nós vemos que nós precisamos lembrar de Jesus, por quê? Porque fazia parte de uma doutrina, era uma orientação de Jesus, e todo momento nós devemos lembrar de Jesus. E uma forma prática de lembrarmos isso como cristão é o momento da ceia. Amém? É uma forma que nós demonstramos. Então nesse verso diz que eles perseveravam na doutrina. Então eles sempre buscavam fazer isso mesmo, perseverar em fazer. Então lembrar de Jesus, né, faz parte da doutrina de Jesus e dos apóstolos. E aqui um pouquinho mais para frente, ainda em Atos capítulo 20, no versículo de número 7, diz assim, olha: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Quando fala em partir o pão, nos lembra justamente da ceia, né? A ceia traz essa conotação, né? Continuando aqui, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então aqui, o partir do pão, né, a gente vê que os apóstolos, eles participavam ali da ceia do Senhor pelo domingo. Interessante isso, né? A maior parte das igrejas tem os cultos no domingo, né? Até mesmo pelo fato de muitas pessoas não trabalharem, né, no domingo, pelo menos aqui no Brasil, né, o país ou no estado onde nós vivemos aí. Então a maior parte das igrejas tem os cultos ainda no domingo, né? Então eles também tinham ali, né, como o primeiro dia da semana, eles colocavam ali aquele momento para cear o Senhor, para participar, né, para estarem ali lembrando, né, de Jesus ali, de tudo aquilo que Jesus havia dado como orientação. Então nós temos que continuar nessa mesma doutrina, nessa mesma prática de Jesus dos seus apóstolos, né? Em todo momento nos lembramos de Jesus, amém? Nos lembrando ali de Jesus. Aleluia. Então esse é o primeiro motivo, tá? Porque é uma doutrina e nós temos que continuar com essa doutrina. Segundo motivo, eu coloquei aqui, né? Um coração grato, ele lembra do sacrifício. Então, quando nós temos o nosso coração grato por Deus, nós lembramos aquilo que Ele fez por nós. Jesus merecia, irmãos, morrer na cruz ali, ter aquele momento lá que Ele teve de sofrimento? Merecia, irmãos? Não merecia, de forma nenhuma. Jesus veio à terra sem pecado, era uma pessoa que ajudava as outras pessoas, era uma pessoa que curava ali através de Deus as outras pessoas. Então, se você enxergar todo o contexto de Jesus, você fala: meu, ele não merecia de forma nenhuma ter esse tipo de morte. Lógico que ele poderia morrer em um certo momento, mas não aquela morte que era a pior que existia na época. Uma morte ali para um pior bandido que, né, existisse ali, era crucificado, e Jesus foi crucificado. Então ele não merecia. Ele se entregou para quê? Para que nós venhamos a ter uma vida e uma vida abençoada. Ele se entregou por nós, por mim e por você. Será que você pode ser grato por isso? Aleluia. Amém. Todo momento nós temos que ser gratos pelo sacrifício que Ele fez por nós. As pessoas, irmãos, elas até lembram de alguns sacrifícios que foram feitos, né, pelo povo, pelas pessoas. Por exemplo, existem alguns memoriais, memoriais de guerra, pode ser que alguém aqui já tenha ouvido falar, sobre a Segunda Guerra Mundial, a época ali da Guerra do Vietnã. Inclusive, irmão, ali em Israel, teve uma época lá, eu creio que muitos sabem aí, a época do Holocausto. Alguém já ouviu falar da época do Holocausto, onde houve uma grande matança de
Deus, né, algo. E eu me lembro, irmãos, quando eu faz 8 anos mais ou menos que eu fui para Israel, né, fui visitar Israel ali, e eu visitei um dos museus ali do Holocausto, né, chama-se Museu do Holocausto. Então lá eles vão explicando tudo o que aconteceu, né, a forma que aconteceu, vão dando alguns detalhes, e assim, e é um memorial ao que é um sacrifício, né? Existe aí filmes também, não sei se alguém já assistiu, mas é bem legal também, né, a lista de Schindler, né, não sei se alguém já assistiu. Tem outros filmes também que relatam, que falam de acontecimentos, de como era, né? E a gente vê que foi feito de uma forma muito cruel ali contra os judeus, e eles se lembram, né? E tem memoriais ali, tinha uma praça ali no final do Museu do Holocausto, lá eu me lembro que tinha um finalzinho de uma praça, que eles pegaram umas pedras assim, e eles fizeram bem grande mesmo, eles fizeram um jardim bem grande, e no meio do jardim tinha umas conotações das crianças que morreram na época do Holocausto, foram mortas na época do Holocausto. Eles colocaram como um memorial ali no final, ali como um jardim, né? Algo assim, sabe? Assim, para as pessoas que passassem ali lembrassem mesmo, né? Que foi um momento de sofrimento ali, foi um sacrifício muito grande para os judeus ali, né? Mas eles cresceram, eles estão ali, conquistaram, né, Israel, são um país ali que conseguiu a sua independência ali. Então a gente vê que assim, os próprios judeus têm isso como gratidão, né? Tem esse coração grato assim, por tudo que Deus fez por eles, por um momento difícil que eles passaram, e eles se lembram dessa forma, né? Então, da mesma forma, nós, quando a gente tem um coração grato, nós lembramos o que Jesus fez por nós. E aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que agradecer a Deus, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, seja momentos tristes, momentos alegres, não importa, mas em todos os momentos nós temos que glorificar ao Senhor, amém? A Bíblia fala da necessidade, né, de nós sermos gratos em tudo mesmo, em tudo tem que, né, agradecer ao Senhor. Em 1 Coríntios 11, 24, ainda, né, você vê a própria ceia do Senhor falando, né, sobre isso, né? 1 Coríntios 11, 24, que diz: tendo dado graças, o partiu e disse, né, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós fazer isso em memória de mim. E tendo dado graças, né? Dar graças é o quê? É um coração agradecido, né? É você glorificar, é você, sabe, sentir aí, né, um agradecimento, algo especial que você sente ali por aquele momento, né? Então, nós temos que, né, agradecer a todo momento, né? A gratidão, ela realmente nos faz lembrar de Jesus, né? Quando nós somos gratos a Ele, né, a gente se lembra de Jesus. Quando a gente, né, glorifica Ele, a gente se lembra dele. Então, a gratidão é isso, é muito importante, né? Então, o coração grato, ele sempre vai lembrar, né, do sacrifício. Terceiro e último motivo aqui, né, porque é preciso se lembrar de Jesus, né? Porque o próprio Deus, né, o Pai, né, Deus Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né, Trindade aí, né, o próprio Deus, ele também deseja que nós lembremos, né, lembremos ali do seu Filho Jesus, o próprio Deus. Ah, mas como assim, né? Só de nós analisarmos, irmãos, hoje nós temos a Bíblia aí, né, nas nossas mãos, né? E a Bíblia, irmão, já é uma prova, né, que Deus deseja que nós venhamos a nos lembrar do próprio Jesus. Quem sabe qual é o tema principal e o tema central de toda a Bíblia? Quem sabe? Não é o amor? O tema central de toda a Bíblia é Jesus, o Messias. Faz sentido. É o tema central de toda a Bíblia, seja Antigo e Novo Testamento. O tema central, o tema principal da Bíblia é Jesus. Na época do Antigo Testamento, eles estavam à espera de Messias, de Jesus.
E nós estamos à espera de quem? Então, desde o início ali, o tema central da Bíblia é Jesus, é o Messias, é isso que nós estamos à espera. Então, você vê, Deus, Ele mesmo instituiu isso para nós nos lembrarmos de Jesus. A Bíblia nos lembra de Jesus, porque é o tema central. Em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sempre em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 8, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, Ele existe, irmãos, desde a criação do mundo. Quem crê nisso? Amém. Desde a criação. Tem gente que acha que Jesus só existiu a partir do momento, né, que veio Maria, né? Veio Maria, Jesus existiu naquele momento, né? Depois que nasceu, através de Maria ali, né? Não. Jesus, Ele já existia. Né? Então, Ele veio do céu, Ele viveu como homem, né? E durante o tempo que Ele ficou aqui na terra, Ele assumiu ali uma forma de servo, como diz esse texto aqui. Então Ele veio para servir as pessoas. Ele veio para falar do amor, né? Como a irmã falou, sim, veio para falar do amor de Deus, o amor que transforma, que restaura. Né? Ele veio para, trazer grandes ensinamentos para todos nós. Né? E Ele viveu ali, né, durante um tempo ali, Ele se humilhou em obediência a Deus. Ele não precisava fazer isso, todos nós sabemos, mas Ele foi obediente do começo ao fim. Ele obedeceu a Deus do começo ao fim. Ele se submeteu ali à morte, né? Uma morte cruel, ali a morte de cruz, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Então o próprio Deus, Ele deseja que venhamos a lembrar do seu Filho, de Jesus mesmo. Né? O próprio Deus deseja isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então você vê, foi segundo a vontade de Deus Pai que Jesus, Ele veio para nos salvar, para nos resgatar. Então a gente vê que realmente é da vontade de Deus que nós venhamos a lembrar de Jesus a todo momento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, último versículo que vamos ler aqui, que diz, olha, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Então, a gente vê que Deus, Ele preparou todo esse projeto, né, da salvação. Ele preparou toda essa condição para nós lembrarmos sim de Jesus, para nós agradecermos, para nós seguirmos, para nós exaltarmos a Ele, para nós glorificarmos a Ele. E que nessa manhã nós venhamos a lembrar sim de Jesus e colocar realmente como uma prática do nosso coração de fazer isso em todos os momentos. Desde que você acorde de manhã ali, glorifique a Deus pela manhã, amém? Se você estiver trabalhando, estiver à tarde, glorifique a Deus, sabe? Lembra disso, de glorificar, de dizer o quanto você ama Jesus, de declarar palavras de amor ao Senhor, de declarar, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico, quero estar ao seu lado, Então, que você possa todos os dias da sua vida, lembrar que Jesus realizou algo grande por você, amém? E Jesus, Ele te ama também de uma forma incondicional, amém? Mesmo que no mundo aí fora a gente não consiga enxergar o amor, saiba que Jesus, Ele te ama, amém? Te ama muito, Ele nos ama, porque Ele entregou a sua própria vida por nós, sem sequer nos conhecermos. Antes de nós nascermos, Ele já fez isso por você, amém? Já entregou a vida dele por você. Por quê? Porque Ele nos ama de uma forma incondicional. Amém? Então todo cristão tem o dever de lembrar de Jesus todos os dias da sua vida.
Entender que lembrar de Jesus fazia e faz parte da doutrina de Jesus e dos apóstolos também. Ter um coração grato e sempre lembrar do sacrifício de Jesus. E saber que o próprio Deus também deseja que nos lembremos do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Nós já vamos participar aí da ceia do Senhor, pedir para o pastor Ed ministrar a ceia aí nessa manhã. Mas eu quero fazer mais uma oração com você nessa manhã, amém? Que você pudesse fechar os seus olhos nesse momento e que você começasse a agradecer ao Senhor. Fale da forma que você sabe, comece a dizer o quanto você o adora, o quanto você o glorifica, o quanto você tem o Senhor como Deus da sua vida, que você possa realmente entregar aí o seu coração aí na presença do Senhor nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, Senhor eterno, Deus maravilhoso, é diante de Ti, Senhor, que nós Te adoramos, Te glorificamos, Pai. Senhor, que todos os momentos da nossa vida, Pai, nós nunca venhamos a nos esquecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, Pai. Oh, Pai, nós Te agradecemos, Te glorificamos, Pai. Queremos, Senhor, Pai, exaltar e bendizer o Teu nome a todo momento, Pai. Onde quer que estejamos, Pai, que o nome do Senhor possa ser glorificado, Pai. Que o nome do Senhor possa ser glorificado, Pai, através das palavras que saem da nossa boca, Pai, através dos nossos pensamentos, Pai, através das nossas atitudes, Pai. Que tudo que venhamos a fazer, Pai, que seja para a honra e glória do Seu santo e poderoso nome, Pai. Que todos os dias, Pai, que estivermos vivos, Pai, nós queremos celebrar a Ti, Senhor. Queremos participar da ceia do Senhor, Pai, para lembrar, Pai, de uma forma prática, Pai, demonstrando, Senhor, uma atitude, Senhor, do nosso coração, Pai, que nós sim, Pai, queremos lembrar de Ti, Pai, que nós somos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós, Pai, pelo sacrifício, Pai, porque o Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, Pai. O Senhor realmente nos trouxe a paz, a alegria, Senhor. Oh, Pai, por isso nós só temos, Pai, motivos, Pai, para Te agradecer, Senhor, para Te glorificar, Pai, e para declarar, Pai, que nós Te adoramos, que nós Te amamos, Pai, que nós Te bendizemos, Pai, e queremos, Pai, o Senhor, Pai, como Deus da nossa vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, assim nós Te agradecemos, Senhor, Te glorificamos em nome de Jesus.